Boa noite a vocês, boa noite, Néder, é sempre um prazer estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o seu convite mais uma vez. E vim trazer um assunto relacionado, né, à Covid, porque é o que nós estamos passando agora, mas é uma forma de a gente conseguir administrar tudo isso, né? Se colocando no lugar do outro, né? E se eu fosse você? É a pergunta que a gente faz, né? Nesse momento agora, para entender como o outro está se sentindo, para que a gente possa conseguir, né, se relacionar melhor com as pessoas neste momento em que nós temos que nos adaptar a tantas coisas, inclusive a nós mesmos, né, a nossa forma de ser e de se manifestar no mundo. E aí eu pergunto para você, Néder, como seria a sua vida se você tivesse a habilidade, né, de identificar as dificuldades do outro, de identificar as negatividades do outro, tá? E também tivesse a habilidade de reconhecer os talentos do outro. Como que seria a sua vida, né? Dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, tá? Com seus filhos, com seus familiares, com seu companheiro. Como que seria isso? Facilitaria para você? Facilitaria muito, né? Para mim e para a pessoa envolvida na conversa, na questão em si, né? E hoje a gente está vendo muito isso, a dificuldade que a gente tem de se relacionar. Porque estamos meio que em confinamento, né? A adaptação, muitos setores começaram a trabalhar online, as escolas também, muitas foram para o sistema online, e aí a gente teve que fazer esse remanejamento, né? Toda essa mudança. E como que a gente se sente dentro de tudo isso? Parece que você perde o chão, fica sem entender todo o processo que está acontecendo com o outro, porque você não consegue nem entender o seu próprio. Então, hoje eu vou falar de uma metodologia comportamental que foi desenvolvida pelo William Moulton Marston, é o nome dele, é difícil de falar. William Moulton Marston. Em 1928, né, ele é um psicólogo americano, que ele desenvolveu a técnica chamada DISC, que é uma técnica onde ele coloca 4 comportamentos, que é o comportamento dominante, o comportamento que é da influência, que é I, que é influência, o D, dominante, o fator S, que é estabilidade, e o fator C, que é a conformidade. Então, dentro desses 4 elementos, ele distribui o comportamento do ser humano. Certo. Não significa que nós somos apenas um comportamento. Nós temos mesclado. Então, tem gente que é muito um comportamento, tem outro que se divide em 2, outros são um pouquinho de cada, que é o ideal, né? Então, quando a gente começa a compreender aonde você encontra, que tipo de comportamento você tem diante do mundo, fica muito mais fácil. Então, quando ele desenvolveu isso, essa metodologia, era para facilitar a comunicação do ser humano, um com o outro, né? Dentro da sociedade, para que houvesse uma melhor comunicação no trabalho, nas escolas. Então, o objetivo era ser usado para isso. Mas, e para desenvolver os talentos da pessoa também, né? Para procurar ver quais eram as habilidades e os talentos para que ela colocasse isso em evidência. Porque muitas vezes, quando nós estamos pequenos, na nossa infância, às vezes, dependendo da criação que nós temos, nós somos muito criticados, né? Então, os pais criticam muito os filhos e não conseguem enxergar o lado das potencialidades e habilidades dele, né? Ah, você tirou nota horrível em matemática, e aí ele só vê aquele quadro, mas ele não percebeu que ele é ótimo em humanas e que, de repente, o caminho dele não é exatas. Ele está na humanas. Então, ao invés de você criticar esse lado, você teria que potencializar o outro, tá?
Mas não é assim que funciona, porque a gente não se coloca no lugar do outro, a gente quer que o outro funcione do jeito que a gente funciona. Tá? É uma exigência quase que... universal. Universal e que a pessoa às vezes nem percebe. Né? Não percebe. Às vezes não é assimilado isso pela pessoa. Porque nós não fomos criados para desenvolver... para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades, criatividades e habilidades. Né? Nós não fomos criados para isso. Né? Nós temos sempre que corresponder às expectativas do outro. Então, nós vivemos num regime de competitividade. Então, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor disso, o melhor daquilo. Então, nós somos cobrados o tempo inteiro para que a gente possa corresponder às expectativas do outro, do mundo, né? E isso deixa a nossa individualidade, o nosso ser, né? A nossa essência de lado. Né? Então, e como um é criado desse jeito, e os nossos pais, os nossos avós, então isso vem de uma geração para outra e aquilo vai virando uma bola de neve e a gente não se percebe. Então, é meio que automático isso, né? Então, a gente vai reproduzindo isso de uma geração para outra. Tá? E você acha que essa possibilidade da pessoa, de repente... se colocar no lugar da outra, imaginar como a outra se sentiria em determinadas circunstâncias, é um ponto de avaliação que pode trazer benefícios no sentido de aceitar o momento, aceitar a dificuldade, ser mais tolerante com o mundo ao redor. Sim, com tudo, né? E até de você criar estratégias, né? E a gente fala do outro, né, com o outro, porque você vai compreender ele, você vai tratar ele da forma como ele gostaria de ser tratado e com isso você vai ter um resultado totalmente diferente daquele que você teria se você partisse para a crítica, para a exigência, entendeu? Então esse tipo de comportamento que às vezes ele não tolera, a partir do momento que você se comporta daquela forma com ele, ele vai reagir de uma forma mais agressiva, de uma forma menos harmoniosa, tá? E aí que começa a dificuldade dos relacionamentos. Então, isso acontece dentro das empresas, acontece nas escolas, acontece com os filhos, com os familiares, acontece no relacionamento afetivo mesmo, né? E ainda mais agora, em termos de pandemia, que nós estamos mais confinados, mais próximos, isso piorou. Se a gente partir desse princípio, a quantidade de casamentos que quebrou nessa pandemia foi um caos. Muitos, né? Foram muitos. Desajustes familiares de todas as espécies, de todas, né? De briga, todas. Discussão... Porque tem pontos de vista muito diferentes, né? E fora a questão, além da questão da saúde, a questão social que foi afetada pela crise econômica, né? Também. Isso gira um grau de irritabilidade tremendo, né? Tremenda. Muita gente quebrando financeiramente, não vendo luz no fim do túnel, não conseguindo mais acreditar em si próprio, aí vem a cobrança do outro, mas você não está fazendo nada, e aí... que começa tudo, aí aquilo vai ruindo tudo, né? Então, nesse sentido, quando você tem esse suporte que te dá esse conhecimento, você desenvolve habilidades que você desconhece e, de repente, é uma oportunidade, porque você sabe que as crises, todas elas, são grandes oportunidades. E a gente não vê dessa forma, mas elas são. Porque são nas crises que você desenvolve essas tuas potencialidades inatas, que você nem tinha conhecimento que elas existiam lá dentro, né? É onde as pessoas são criativas, entendeu? Então, você vê quanta gente começou a costurar, fazer máscara para vender, quando nós não conseguíamos produzir máscara no início da pandemia. Então, as pessoas aprenderam a se virar, usaram a criatividade de formas assim... fantásticas, Tem até aquela frase que o Rui da TV, o nosso querido inesquecível Rui Souza, usava muito essa frase. Ele dizia que enquanto alguns choram e outros secam as lágrimas, existem aqueles que vendem lenço. Exatamente. Né? Enquanto um chora, o outro vende lenço. Vende lenço. E é bem isso mesmo, né, que acontece.
E quando esse William Moulton Marston criou esse método, né? Ele criou, antes disso, ele tinha criado o detetor de mentiras. Sabe? Ele foi o criador do detector de mentiras? Do detector de mentiras, que é o polígrafo, né? E aí ele não foi muito conhecido, nem reconhecido por isso também. E ele foi muito reconhecido quando ele criou um personagem chamado a Mulher Maravilha, que o personagem é dele, né? E aí, quando ele criou a Mulher Maravilha, o que era a Mulher Maravilha? Primeiro porque os super-heróis eram todos homens. E ela foi a primeira mulher, né, que tinha um temperamento que ele colocou na Mulher Maravilha, um temperamento mais dominante, mais intelectual, uma coisa diferente que até então não existia nas mulheres, só existia os super-homens eram masculinos. Então ele já teve uma quebra de paradigmas ali. E ele colocou um pouquinho de cada um dos comportamentos nessa Mulher Maravilha. Tanto que a Mulher Maravilha hoje ela é usada, né, em muitos treinamentos que o pessoal faz de comportamento nas empresas, a postura da Mulher Maravilha, né? Então eles usam muito esse recurso da Mulher Maravilha para fazer esses treinamentos. Puxa vida, então e ele foi o criador do personagem. Ele criou o personagem da Mulher Maravilha, criou o polígrafo. Isso, e depois ele criou esse sistema DISC que foi usado na Segunda Guerra Mundial pelo exército norte-americano. Então, para que eles conseguissem ter as melhores estratégias e colocar as pessoas certas no lugar certo, né? O comandante, o outro que vai, quem é a linha de frente, o estrategista. Então, ele foi, através de estudar os comportamentos, o exército usou essa metodologia com o pessoal deles, né? E ali também ele não foi reconhecido. Com o advento da internet, isso acabou surgindo, porque ele escreveu um livro a respeito disso, né? E aí que veio a metodologia, que depois ela foi colocada, até foi computadorizada, e o pessoal começou a usar para traçar os perfis para as empresas poderem trabalhar de uma forma melhor, principalmente na área das empresas. Muito legal, muito bom. Mas bom hoje mesmo. nós estamos usando para tudo, né? Então, principalmente nesse momento. Tá? Muito interessante. É um momento que as pessoas estão procurando realmente buscar novos conhecimentos, né? Para esse enfrentamento. A pandemia trouxe isso também, né, Yara? A necessidade da pessoa buscar o autoconhecimento, tentar entender um pouco mais as razões das coisas, né? Aproximou um pouco mais as pessoas da espiritualidade, creio eu. Não todas, tem alguns que ainda não se tocaram disso, mas a maioria que a gente conversa no dia a dia já sentiu que tem que ter aí uma reflexão diferenciada, né? Tem, é preciso, né? O autoconhecimento, ele te aproxima de você mesmo, te aproxima do outro e te aproxima daquilo que você crê, né? Dentro da tua crença, como um ser superior, um ser divino, uma consciência maior, tá? E não importa a religião que você tenha, né? Porque espiritualidade não é a religião. Sim. A religião é o caminho que você escolheu para se conectar à sua espiritualidade. E tem uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui, que talvez até fuja um pouquinho do tema, mas existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, tá? Esse inconsciente coletivo, ele é como se fosse uma rede de consciência, uma rede de informação que fica ao redor do planeta, como se fosse a aura do planeta, tá? Então, é dentro dessa rede que fica a informação de toda a humanidade. Então, todos os meus pensamentos e sentimentos, o seu, do outro, ele é jogado nessa rede. E nós temos acesso a essa rede. Então, pergunta, por como que
canguru, ele sabe que ele tem que sair da mãe ali e subir até a barriguinha da mãe para passar a segunda gestação. Não tem ninguém que ensinou isso para o canguru, isso já vem dele, tá? Então, por quê? Porque a gente tem acesso a essa rede. E é essa rede que muitas vezes ela traz dentro dessa consciência. Então, dependendo da frequência que a humanidade está, que o planeta está, é a frequência que vibra essa rede. Então, se nós estamos vivendo hoje numa frequência onde você já está todo mundo revoltado, todo mundo nervoso, todo mundo sem paciência, qual o tipo de pensamento e de sentimento que você emana? Exatamente isso. E você joga isso para a rede. Quando você joga isso para a rede, você fortalece e as pessoas que já estão nesta mesma frequência, elas captam essa informação, então aquilo vai e volta. E volta. Tá? E volta, e aí aquilo que já está dentro dela começa a se manifestar. Não sei se você lembra daquela criança dos Nardoni, que foi jogada a criança pela janela. Sim, Isabela Nardoni. Eles pegaram aquilo e foi 2 meses que era só aquilo na janela, aquela informação daquela criança. Era o tempo inteiro, então era um negócio assim maçante. Naquele mesmo mês, você percebeu a quantidade de casos de crianças que foram jogadas pela janela? Aumentou. Aumentou muito. Aumentou. E por que aumentou muito? Porque é comportamental, tá? Então, a partir do momento, as pessoas não estão dando muita importância para aquilo. Quando ela vê aquilo, fala assim, nossa, dá para fazer isso, porque ela já tem aquilo dentro dela. Então, você instiga, você acende uma luzinha, entendeu? Instiga o que assoprou há de pior na pessoa. O que há de pior na pessoa. O que a pessoa tem enrustido muitas vezes de negatividade acaba aflorando quando ela tem um exemplo daquele. E você, o seu comportamento, por isso que eu estou falando, dependendo do comportamento que você tem, o tipo de pessoa que você vai atrair no seu grupo de convivência. Então, se você é uma pessoa tolerante, uma pessoa que você é mais calma, mais tranquila e que você não vai jogar fogo ali no braseiro, né? Você está vendo que o negócio está pegando fogo, você vai dar um jeito de apaziguar. Se você se coloca no lugar do outro, se você entende o outro, se você entende como deveria ser a coisa, né? Agora, se você já tem aquilo dentro de você, se você já tem esse comportamento que favorece aquilo, você vai fazer o quê? Ao invés de você acalmar, você vai instigar a coisa. E é assim que começa as brigas de rua, as brigas dentro das empresas, as intrigas de um puxar o tapete do outro, sabe? Então, começa dessa forma, né? Por quê? Porque a gente não se conhece. Né? Quando a gente aprende, e isso não é ensinado, que nem eu acabei de falar para você. Quantas pessoas têm acesso a esse tipo de informação, Néder? São muito poucas. Autoconhecimento é uma coisa nova para nós hoje, né? E a gente só está fazendo isso agora por quê? Porque a gente chegou num nível que está intolerável. Intolerável, né? A gente falava na primeira parte aqui do programa, a fisioterapeuta Ohana, que estava aqui com a gente, ela até citou a expressão quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. Aprende pela dor. E é uma realidade, né? Sim. A gente está aprendendo pela dor, pela teimosia. E se você quer ter resultado diferente, se a tua vida está indo de um jeito, não está legal, você fala, gente, eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, eu vou ter sempre o mesmo resultado, é óbvio. Então, se eu quero ter resultado diferente, eu tenho que fazer as coisas de forma diferente. Então, o que eu vou buscar? O que eu posso acrescentar na minha vida? O que eu posso buscar para tornar a minha vida melhor? Porque a partir do momento que a minha vida estiver melhor, a vida do outro também vai estar muito melhor. Vai ficar melhor também. Vai ficar melhor, né? Porque aí você consegue se colocar no outro, no lugar do outro, né? Se você não consegue estar, nem sabe onde está o seu lugar, que dirá o outro. Fica muito difícil. Fica complicado, né? Fica difícil. Yara, a gente tem muita alegria de trazer você sempre aqui, você sempre trazendo informações,
trazendo conteúdo e principalmente ensinando maneiras das pessoas interpretarem, poderem se virar, né? Poderem enfrentar as agruras desse momento difícil. Inevitável te perguntar, melhorou a qualidade do desenvolvimento humano nesses tempos de pandemia, do início até aqui? Você acha que evoluímos? Evoluímos. Estamos andando para frente? Estamos andando, estamos sim. Você acha que está tendo uma as pessoas se uniram mais, né? Eu acho que começou a observar muitas coisas. O fato de você olhar mais para o outro, da necessidade do outro, do desespero do outro, né? Então, no início, as pessoas ficaram muito motivadas a estarem ajudando muito umas às outras, né? Hoje até relaxou um pouquinho, tal, mas as pessoas começarem a dar mais valor para algumas coisas que antes elas não davam, né? Dar valor para a sua liberdade, dar valor para as suas conquistas, tá? Ao seu trabalho, dar valor às pessoas, dar valor a um simples abraço, que hoje são poucos os momentos que a gente pode fazer isso, né? E às vezes a gente saía, mal cumprimentava o outro, né? Então as pessoas estavam muito distantes e hoje as pessoas querem estar mais próximas, né? Então eu acho que essa proximidade melhorou, né? A gente passou a olhar com mais carinho para o outro e a dar mais valor para as coisas que a gente tem hoje. Amém, né? Que a gente possa ter isso evoluindo sempre. E a buscar mais também, né? A buscar mais o autoconhecimento, a espiritualidade também. Eu acredito que sim. Fundamental. Finalizando o programa de hoje, agradecendo o carinho e a sua atenção. Fique com a gente, estamos na TV e na internet também, não deixe de estar lá, se inscreva no canal Neder TV no YouTube e acompanhe todos os nossos programas. E aqui na TV a gente está, você sabe, sempre ao seu lado, todas as semanas.